todos, colegas de Olá, trabalho. Esse é um vídeo de apresentação do nosso curso. Aqui está eu, Moreno e a Érica. A gente olá. preparou um mini roteiro da nossa, o que a gente gostaria que vocês soubessem sobre o curso, né? Assim, a estrutura do curso, como é que vai ser a questão do cronograma. Mas antes de mais nada, eu vou passar já a bola para a Érica, para ela se apresentar, mulheres, ladies first. Aí você faz aí, conta a sua história aí, Érica, de bibliotecária do FRJ. Na verdade, eu preferia que você começasse a colar de você, mas já que você pediu para começar, vamos nessa. Bom, eu sou bibliotecária da UFRJ há 12 anos, vou completar agora no dia 6 de setembro, né? Sou mestre em educação e desde que cheguei na UFRJ fiquei na biblioteca da Escola de Comunicação, que foi incorporada à biblioteca do CFCH. E eu sou bibliotecária de referência, a referência é o lugar onde eu atuo e é onde eu oriento os alunos para fazer pesquisa, participo de pesquisa de iniciação científica, a gente identifica as estratégias de busca, enfim, faz todo tipo de necessidade informacional que as pessoas procuram a biblioteca. Às vezes as necessidades não têm a ver com uma base de dados, e sim com uma outra informação. E a gente tenta, né, ajudar as pessoas nesse caminho aí para a produção acadêmica e, às vezes, perguntas de cunho pessoal também. Eu até coloquei no curso, lá na ementa, alguma coisa que eu coloquei assim, serviço de referência livremente entendido como as pessoas que lidam com o público. Porque eu falei, se a gente for entrar na parte conceitual do serviço de referência, todo mundo vai dizer, não, mas calma aí, o Grogan diz que serviço de referência é tal, tal, tal coisa. Eu falei, não, tá, a gente não vai entrar no conceito aqui ainda. O curso é voltado, o curso envolve, né, nós dois que somos bibliotecários da referência, né, como entendido ali no nosso métier da biblioteca, e voltado também para as pessoas que trabalham como nós, assim, grande parte do nosso dia a dia é atendendo o público, né, dentro das diferentes demandas, diferentes particularidades das áreas, das unidades, enfim. Mas aí é isso, assim, nós dois, né, somos bibliotecários de referência e o curso já de início a gente pensou numa coisa voltada mesmo para as pessoas da referência. Eu sou Moreno, né, eu sou bibliotecário do CT também há 10 11 anos, não sei se a gente entrou, você entrou um pouco antes que eu sou seu calouro, né, você é minha veterana. Eu sempre trabalhei na unidade, na mesma unidade, eu sempre trabalhei no CT e eu não sei se desde sempre, mas eu sempre me envolvi com um atendimento de alguma forma. Seja fazendo alguma coisa mais de caráter virtual, online, ou atendimento mesmo de balcão, né? É bom porque as nossas duas bibliotecas, eu acho que o CFCH e o CT são parecidas em termos do tamanho, porque eu sei que outras bibliotecas, unidades que são menores, o bibliotecário acaba fazendo tudo. Então, o bibliotecário às vezes é um único bibliotecário, ele cataloga, ele faz processamento técnico de periódicos, aquisição. E no nosso caso não, né? A gente fica um pouco mais dedicado a fazer o processo de referência mesmo, assim, a gente tem um caráter mais específico, e isso é um trunfo, né, pra gente. Então a gente sabe que não é a realidade de todas as unidades, mas pra gente acho que é um bônus isso, né? E aí, assim, eu vou contar um pouco rapidamente da questão da história do como que a gente mandou, né? Resolveu mandar esse edital. Mas eu queria que aí, Érica, você resgatasse um pouco assim. A minha ideia era que esse curso fosse uma continuidade do curso de referencistas que já tinha sido organizado pela Samantha, se eu não me engano, uns 2 ou 3 anos atrás. Eu acho que esse edital, eu estava esperando esse edital sair, não lembro se ele abriu ano passado, mas eu estava pensando já como se fosse uma continuidade, de que a gente tivesse esse processo de atualização mesmo da nossa prática, que é necessária. Mas como você participou mais ativamente, né, como também palestrante naquela época, conta um pouco assim da demanda, qual era a proposta de fazer um curso envolvendo os referencistas naquela época. Na verdade, naquela ocasião, a Samantha montou esse curso, né, de bibliotecários referencistas. Ela chamou bibliotecários que já trabalhavam no setor de referência e a ideia surgiu a partir de uma demanda, né, de um mapeamento que o CIB fez sobre competências e em que as pessoas colocaram ali que elas gostariam de trabalhar no serviço de referência, mas que elas não se sentiam seguras porque achavam que não iam localizar informação ou que não estavam preparadas para aquele ambiente. Então, o CIB criou esse curso de bibliotecários referencistas, que foi assim um curso incrível.
né, em que nós, na verdade, não era uma relação de um tutor com uma equipe, e sim uma relação de troca ali, porque quando a gente vai para um curso desse, ainda mais um curso presencial, a gente consegue trocar as necessidades informacionais de todos que estão ali envolvidos naquele processo. Muitos bibliotecários que estavam ali não eram bibliotecários que atuavam no serviço de referência e que tinham curiosidade de conhecer o FRJ. Uma coisa que você falou antes e que, assim, eu acho que é um privilégio mesmo da gente, né? Um privilégio do bibliotecário de referência, porque a referência é a porta de entrada da biblioteca. Até uma necessidade na catalogação, até a indexação que é feita de um livro, depende de para quem que a gente faz aquilo. Então, assim, apesar de eu estar no serviço de referência, é o lugar onde eu me dedico, eu sei que você também faz isso, Moreno, a gente vive no processamento técnico, a gente vive nos outros ambientes da biblioteca, porque a gente precisa deles para a gente fazer o nosso trabalho da melhor forma. A gente acho que vai acabar falando mais sobre essa coisa do perspectiva do serviço de referência, né? Ao longo do curso, dessa apresentação aqui mesmo, que é inevitável, assim. Mas aí, só complementando, né, que eu falei, eu sempre pensei esse curso, né, como uma complementação desse processo de atualização que é necessário dos bibliotecários de referência, iniciado pela Samantha, porque o CIB sempre fez aqueles cursos com a proposta da gente formar os replicadores, né? Tinha uma coisa de a gente assistir os treinamentos, os próprios colegas ofereciam os treinamentos para formar os replicadores que depois iam fazer os treinamentos nas suas unidades, e a partir dali acho que surgiu essas necessidades de a gente se encontrar mais, trocar mais, compartilhar mais experiências. Eu estou pensando numa coisa assim de esses editais da PR4, futuramente, que o interessante talvez fosse que da mesma maneira como a Samantha fez, coordenou, eu estou coordenando agora junto contigo, nos próximos anos, que outros bibliotecários de outras unidades peguem esse projeto e façam o curso como atualização, e aí explorando as especificidades das suas unidades e compartilhando com os colegas. Aí também uma coisa importante também, já entrando um pouco assim no mérito do conteúdo do curso, a gente ficou até conversando sobre a questão do próprio título. Vai ser um curso sobre busca bibliográfica, sobre pesquisa, revisão. Eu falei, olha, a gente vai ser o mais curto e objetivo possível, porque a gente não vai falar sobre conceitos, não é um curso teórico. É um curso que é a minha metodologia e a sua metodologia, e a gente mostrando para vocês, olha, essa é a maneira como eu faço no dia a dia e o que vocês podem pegar de benéfico, ou o que vocês podem adaptar. Porque sempre tem também essa coisa mas as realidades das unidades são muito distintas, ou o CT é assim porque a área de tecnologia é assim, ou humanas é feita de outra forma. Mas eu acho que a gente já transcendeu isso, a gente já está além disso. A questão pós-conceito, é só a prática. O que eu faço que pode servir para outra pessoa, e eu também pescar. Assim como eu estou o tempo inteiro, né, te perguntando coisas, como é que você faz tal coisa? Embora você seja da área de humanas e eu da área de tecnologia. Então, É a mesma coisa que eu faço com você, né? Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu te peço ajuda. E assim, me recordei de uma outra coisa agora, ainda falando sobre aquele momento em que foi criado o curso de referencistas. Anterior a ele, tinha aquele grupo de bibliotecários, replicadores, que a gente assistia os treinamentos e levava para as nossas unidades. Por diversas vezes, a gente se reuniu para planejar um treinamento, que a gente fazia assim, uma reunião para planejar, bom, o treinamento agora vai ser aonde, quem que vai ser convidado, e a gente começava a desabafar das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, das nossas necessidades não atendidas naquele ambiente ali. Poxa, eu tenho dúvidas sobre isso, eu não consigo acessar um professor, eu não consigo ter acesso ao cadastro. Eu lembro que quando eu montei o curso de bibliotecários referencistas, eu usei o site da UFRJ como fonte de pesquisa. Muita gente não sabe, mas ali tem diversas informações que são fundamentais para o nosso trabalho. Né? Isso vindo de uma demanda de que a gente não conseguia achar, por exemplo, alunos de pós-graduação no SIGA, porque não estava atualizado. Então, assim, qualquer iniciativa nesse aspecto, eu acho que ela é muito interessante, porque a gente consegue trocar, a gente consegue dizer o que eu faço na minha biblioteca
e que dá certo, ou que eu descobri conversando com algum professor, e o que é feito em outra biblioteca que também pode ser aplicado. E que bom que outras pessoas possam vir também contar suas realidades, porque a gente precisa conhecer, sei lá, como é que as coisas estão acontecendo na biblioteca de música, como que acontece lá na biblioteca do colégio de aplicação, que a gente fica seguindo pelo Instagram, que agora, né, a gente não está presencial, mas antigamente eu sabia do que estava acontecendo toda a tarde, as ações de competência que aconteciam todas as tardes no colégio de aplicação, a gente podia acompanhar pelo Instagram. Né? Então, assim, são iniciativas assim, que eu acho bastante produtivas, porque somos 45 bibliotecas. Não trabalhamos um ao lado dos outros. Né? Então, essa distância já faz com que a gente tenha uma certa dificuldade de obter as informações. Então, a gente tem que usar as redes de relacionamento mesmo. É grupo de WhatsApp, é rede social, e é assim, podendo se encontrar de alguma maneira para trocar informação mesmo. A única coisa que mudou a dinâmica é que o curso é EAD, né, agora. É um curso online em função da Pois é. pandemia. É a primeira vez que a PR4 lançou todos os cursos em Karatê online, virtual. Os cursos anteriores, o próprio curso da Samantha, foi um curso presencial, que a gente se encontrava numa sala, e isso é bom também, porque você de fato encontra com as pessoas. Mas a dinâmica agora em função da pandemia, obviamente, tudo virtual, vai ser tudo virtual. E a gente moldou também o curso adequado a esse formato. Então eu vou entrar um pouco na questão da burocracia, assim, da estrutura do curso. Eu já recebi algumas mensagens das pessoas que se inscreveram, né? A gente fez uma pequena divulgação, o próprio site da PR4. Mas eu sei que lá no site, não lembro exatamente como é que isso foi divulgado, mas eu sei que tem algumas informações ali que ficaram em aberto, imprecisas. Eu acho que até por conta dessa dificuldade da própria PR4 se adequar a o novo normal de todos os cursos serem online, tem essa plataforma nova do AVA, né, do ambiente virtual. Algumas pessoas me perguntaram coisas simples, como é que vai ser o cronograma de aulas e tal. Então aqui a gente vai tentar explicar essa estrutura. Érica, se eu esquecer de alguma coisa, então até se você tiver alguma dúvida, porque eu até brinquei, esse curso é um curso em construção, ele vai estar em construção até o final, porque a gente também está aprendendo a montar a estrutura e muito franco e aberto em relação também às demandas. Se alguém sentir alguma necessidade de precisa alterar alguma coisa, eu não entendi, eu não gostei do formato, o que a gente pode melhorar e tal, a gente vai estar nesse processo de adaptação até o final do curso. Pois bem, a gente abriu 50 vagas, que era uma possibilidade, acho que o máximo era 50 vagas, a gente resolveu abrir todas, porque como um curso sendo em karatê online, não faz tanta diferença, a gente já previa uma estrutura de aulas gravadas, então não tem ali um impedimento de quantas pessoas vão acessar, porque cada pessoa vai acessar o curso à sua maneira. Então a gente pensou numa estrutura de hora-aula, né? Porque o curso, o total de horas dá 60 horas. A gente falou assim, a gente não tem como fazer 60 horas de didática, né? Isso é muito, muito maçante. Até poderia, mas seria uma coisa muito mais extensa. Então a gente pensou em dividir em pequenas apresentações em formato de aula, que vão ser vídeos gravados, e aí a Érica vai ficar com metade, eu fico com metade, deu em torno de 15 aulas. Que daria, se cada vídeo tiver mais ou menos uma hora, daria 15 aulas, 15 horas de aula. E a gente vai complementar a carga horária fazendo as atividades de prática, porque o vídeo é só uma apresentação e um pontapé daquilo que vocês podem fazer como exercício. E esse exercício, toda a informação adicional que a gente incluir, referências, indicação de outros vídeos, outras aulas, a gente vai colocar isso tudo, né, dentro do tópico, né, de cada aula tem um tópico, e vocês podem correr atrás também. Então, a agenda vai ser o seguinte, vão ter essas 15 aulas. A nossa ideia seria, à medida que a gente for produzindo esses vídeos, a gente tá fazendo esse cronograma interno aqui, eu e Érica, à medida que a gente for gravando essas aulas, a gente vai tentar já disponibilizar online. Mas até para dar um tempo também para vocês processarem, de repente a gente vai colocar um por semana. E aí fecha o ciclo completo ali das semanas, que no final das contas vai dar o período que ficou ali na ementa do edital, que seria os meses de setembro, outubro e novembro. Isso implica também dizer que eu acredito que os certificados, as pessoas, a gente sabe que as pessoas precisam de certificado, até por conta das progressões ali, né?
da carga horária do curso, eu acho que os certificados só vão ser emitidos ao final do curso em novembro. Então, mesmo que a gente botasse todos os vídeos de uma vez só e vocês assistissem tudo em um dia só, o certificado só vai sair ao final. Eu posso depois ver isso com mais precisão lá com o pessoal da PR4, se existe possibilidade de emitir antes, mas em princípio fiquem cientes de que ele só sairia ao final do curso em novembro. No último dia de novembro, terminado o curso, vocês podem pegar o certificado. E as aulas elas vão abrir oficialmente em segunda-feira, porque é dia 1 de setembro, né? Existe uma programação lá na plataforma do AVA, do Mente Virtual, que o curso dá início 0 hora do dia 1º de setembro, que vocês vão ter acesso. Então, assim, a gente já está com a previsão de incluir já pelo menos as primeiras 2 aulas lá. Esse vídeo de apresentação está ali, ou vocês estão vendo aqui, né, provavelmente já nessa plataforma, e a previsão é essa. Mas, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa coisa da formatação, podem mandar para a gente vai estar aqui para atender. Uma coisa interessante é que esse curso ele foi aberto a todos os técnicos, então a técnicos e docentes, né? Seria interessante ter um docente, né? Porque é comum, né, Erika, a gente ouvir na aula, às vezes, quando a gente dá treinamento, os professores falarem assim, poxa, mas nem isso eu sabia. Os alunos falam isso o tempo inteiro, né? Pô, legal, ninguém nunca me contou isso, o professor nunca me disse isso, mas às vezes os professores também falam. Ah, não conheci essa ferramenta, vou usar, legal. Mas eu não tenho nenhum professor, eles são muito enrolados, também assim, estão muito atarefados, eles não têm tempo de fazer um curso, né? Como esse, mas o curso foi aberto a todos os técnicos, e aí foi legal porque a gente recebeu algumas inscrições, gente que já tinha entrado em contato comigo, que não são necessariamente bibliotecários de referência. E aí, só para deixar bem claro, assim, o curso ele foi pensado de bibliotecários de referência para bibliotecários de referência. A gente vai estar ali falando coisas que são realmente do nosso métier, né, como eu falei, mas nada impede outras pessoas de outras unidades ou bibliotecários que não trabalham necessariamente no serviço de referência, ou até, como é o caso, que tem técnicos que não são bibliotecários, que não trabalham em bibliotecas, mas simplesmente estão interessados, de fazer. Não tem problema nenhum, o conteúdo é amplo o suficiente para abarcar qualquer interessado. Talvez a única coisa que a gente já estou fazendo a meia-culpa é que a gente, assim, fatalmente vai acabar falando jargão, a gente está viciado, né, nas nossas... no cotidiano mesmo, das coisas que a gente lida ali, ferramental e tal. Mas, assim, qualquer dúvida também, não entendi o que você falou ali, o que é isso, mas aberto a qualquer intervenção. Vai ter um sistema de fórum, que é padrão de qualquer curso EAD, e aí eu criei um fórum único, porque assim, eu podia criar um fórum atrelado a cada aula, assim, são 15 aulas, então vamos abrir um fórum para cada aula. Eu acho mais produtivo fazer um fórum único, porque também cada pessoa vai assistir a aula no seu tempo, e aí, à medida que vocês tiverem necessidade de colocar qualquer pergunta lá, perguntem. E aí esse fórum ele permite que vocês incluam perguntas e os próprios colegas, né, os alunos também possam responder, fazer intervenção. E eu e a Erika a gente vai ficar monitorando ali, fazendo essa mediação. Aí a Erika também, assim, a gente ficou pensando na possibilidade, será que a gente faz uma coisa mais individualizada ou coletiva, outras apresentações, reuniões, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, Erika, eu acho que a gente podia pelo menos dar uma chance para eles também decidirem, vocês alunos, o que vocês preferem e como que a gente pode fazer essas consultoria, alguma coisa assim, uma tutoria, né, que chama, do jeito que vocês acharem melhor. Mas a gente pensou, a Erika deu essa sugestão, eu achei legal, da gente fazer a gente pensou em 3 módulos, então, assim, a cada 5 aulas vai ter como se fosse um módulo, são 3 módulos, né, que seriam os meses justamente setembro, outubro e novembro. E ao final de cada módulo, ao final de 5 aulas, a gente pode fazer uma reunião coletiva, faz uma coisa no Zoom, no Meet, no Hangout. Quem quiser participar também é livre, para tirar dúvida, para trocar ideia, o que seja. Então acho que isso pode funcionar também. Mas aí a gente combina com vocês depois, o que for mais conveniente. Você acha que isso funciona melhor, né, Erika? Assim, uma tutoria nesse sentido? Eu acho, mas assim, acho ótimo você deixar isso em aberto, porque assim, a gente vai conhecer o grupo,
né? E pode ser que o grupo venha sugerir alguma outra coisa, num primeiro momento se sinta um pouco seguro e prefira, vamos fazer um encontro para todo mundo se conhecer, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Eu acho que a gente está num momento, como você disse, de construção. Então, a gente está aberto aí para essa metodologia. Acho que é importante que as pessoas compreendam que o EAD não é a mesma coisa do que uma sala de aula. A gente perde com a relação presencial, é um outro tipo de relação. Só que o EAD também, a gente nunca pode contar o EAD como uma sala de aula. Ninguém pode pegar e fazer sei lá, ficar 4, 5 horas sentado assistindo um curso. Isso não é objetivo e não é didático e não é prático para ninguém e vai desestimular. Então, assim, a gente vai fazer esses vídeos, a gente vai ter conteúdo. Cada artigo que a gente sugerir para ler, lê se quiser ou se achar importante, mas eu acho que é sempre muito importante, ou pelo menos que se guarde essa bibliografia. Quando eu quero saber sobre isso, tem ali. Né? Então, tudo isso conta, a leitura de um artigo, um vídeo que você vai assistir, que a gente vai sugerir, e por aí vai. Então, assim, é entender que, porque senão daqui a pouco as pessoas vão pensar assim, pô, eles estão falando de um curso de 60 horas e vão fazer 15 horas de curso só, vão colocar lá, belezinha, eu só vou fazer 15 horas. Não, é assim, na verdade, a gente vai estar disponível, o fórum está ali, ele contempla também uma relação de horas e de interatividade entre as pessoas, né, de interação entre as pessoas, e essa interatividade a gente pode construir junto, né, porque eu também acho muito delicado a gente propor o tempo inteiro, senão vai ser aquela mesma relação de sala de aula em que se usava antigamente, que é o professor uma boca, e as pessoas que estão assistindo, ou os alunos, são só orelhas, né? Então, assim, esse tipo de metodologia não agrada nada. Eu gosto muito de trocar informação com as pessoas, gravar o vídeo com as minhas experiências, ok, mas depois eu quero ouvir o que as pessoas têm para dizer, até porque a gente pode mudar o modelo, a gente pode criar um novo vídeo a partir de uma conversa que a gente vai ter virtual, né? Você mesmo disse isso, Moreno, de repente você criou um conteúdo, alguém foi lá no fórum e disse, poxa, mas eu fiquei com dúvida, eu não sei como fazer isso. Vamos de novo, grava mais um vídeo, vamos tirar a dúvida, vamos por esse caminho. No nosso caso a gente trabalha muito com ferramenta, né, a base de dados, é muito comum também alguém chegar com uma informação nova, dizer, pô, você conhece tal coisa? Eu não conheço, não conhecia. E aí eu falei assim, pô, legal, assim, isso é legal, já resolve meu trabalho, já vou passar a trabalhar de uma outra forma a partir desse novo conhecimento. Então, a gente vai sempre moldando. Só reforçando então, como é que vão ser as aulas? As aulas vão ser em vídeos gravados, previamente gravados, né? A gente já vai publicar lá um vídeo de 1 hora, que vai ser mais ou menos isso daqui que vocês estão vendo, né? Minha carinha, a carinha da Érica, e aquele sistema de gravação de tela, que eu acho que é o mais fácil, né, de compreender. Eu gosto quando assim, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, como eu faria. Então elas vão ver o percurso que eu estou fazendo no meu computador, como é que eu faria uma busca tal, de tal artigo em determinada base. Aí elas estão vendo exatamente o caminho que eu estou fazendo no meu computador. Então os vídeos vão ser nesse formato. E aí, assim, vai ter vídeo que vai ter um pouco mais hora, um pouco menos. Um vídeo que de repente vai ser um pouco mais teórico, mais conceitual. A gente vai falar mais de abordagens do que da própria mão na massa. Mas aí cada tópico vai ter sua peculiaridade. A gente também não fechou ainda um modelo de avaliação, porque assim, o curso prevê algum método de avaliação até para certificar mesmo, né, que vocês fizeram. Como é que eu vou provar que vocês fizeram um curso para a própria PR4, se isso foi questionado, para além de simplesmente vocês terem assistido os vídeos e tudo mais. Eu estou pensando da gente fazer uma coisa assim, um projetinho final, lá no finalzinho, nos últimos dias. Claro que vocês vão ter um tempo hábil para fazer isso, mas eu pensando assim, como é que seria eu, enquanto usuário, o proponente de um processo de referência, né? Eu tenho uma questão de pesquisa, a gente pode ali fazer uma coisa mais alinhada com a área de vocês, né? As unidades a qual vocês estão vinculados, e aí vocês fazeriam um relato utilizando tudo que vocês viram, seja de ferramenta, de conceito, de abordagem, a partir dessa pergunta. Né? Eu proponho a pergunta de pesquisa para vocês e aí vocês vão elaborar um relato ou isso pode ser até em formato de vídeo, se vocês quiserem fazer, ou gravar um áudio, ou fazer uma coisa textual, mas relatando isso, assim, o que eu faria, como que é o meu, eu enquanto bibliotecário de referência atendendo esse pedido. E aí, assim, tem X alunos inscritos, a gente vai fazer X
questões diferentes, adequadas. A gente senta com um colega também antes para desenhar um pouco disso. Não precisa ser uma coisa muito assim, de cima para baixo, conversa, mas a ideia é de repente fazer assim, um projetinho final nesses moldes, assim. Mas não tá, também não tenho nada fechado, assim. Acho que a gente pode depois conversar para ver qual é o melhor método de avaliação para certificar que vocês pegaram ali alguma coisa do curso mesmo, que possa ser replicado na unidade, enfim. Mas a gente pode depois ver isso com mais calma. Bom, a parte burocrática do curso, acho que é essa. A gente falou um pouco também da questão do como que o curso vai ser desenrolado e o porquê, assim, uma justificativa, né? Aquela coisa de o curso que vem já de um histórico de um curso prévio, né, de referencistas, que foi o curso da Samantha. Eu estava presente, a Erika também estava, a Erika palestrou também naquela oportunidade. E aí que eu falei, a minha ideia é que isso se replique, assim, que de repente nos próximos anos eu gostaria que outros colegas de outras unidades assumissem essa coordenação de desenvolver um curso. E aí eu e a Eric, a gente vai passar a ser o ouvinte, né? A gente vai ouvir o que os próximos colegas têm a compartilhar. Acho que seria interessante fazer esse rodízio, uma espécie de rodízio e um processo de atualização constante dos bibliotecários que trabalham na referência. Agora sim, entrando um pouco mais para a gente finalizar um pouco dessa questão da perspectiva, eu lembro também, Erika, que tinha muito da nossa preocupação lá naquele curso anterior, da questão da padronização. Lembra que a gente falava assim, não existe uma padronização dentro do FRJ que envolva as diferentes unidades, porque assim, se o cara vai no CT ele tem uma demanda, o Moreno atende ele de uma forma. Se ele vai no CFCH, a Erika atende o usuário de uma forma tal. E assim por diante. Cada unidade tem um seu método. O pessoal fica assim, como é que a gente faz para tentar ter um núcleo duro? Claro que toda unidade vai ter sua especificidade, mas como é que a gente vai ter esse núcleo duro do que seria a padronização? Você tem mais ou menos assim alguma coisa em mente? Assim, eu estou falando mesmo em perspectiva assim, conceitual. O que você acha? Será que a gente consegue atingir essa padronização? Ela é inatingível? Ou o que a gente pode tentar fazer para chegar o mais próximo disso? A gente pode refletir no curso, né, junto com os colegas, pensar em refletir sobre um padrão mínimo. Eu penso que pela diversidade, pela quantidade de cursos que a UFRJ tem e o número de bibliotecas também, as necessidades são muito distintas. Acredito que muita gente chega lá para você e diz assim, pô, Moreno, tô achando esse artigo aqui, consegue ele para mim? Conseguir um artigo é algo que a gente entra numa base de dados e de alguma maneira entrega uma resposta. É diferente, por exemplo, da área da saúde, quando algum médico ou quando algum estudante da saúde se dirige até a biblioteca e pede ajuda para acompanhar uma revisão sistemática, em que é um trabalho muito dedicado, o bibliotecário tem que estar ali do lado o tempo inteiro. Na área de humanas, me recordo de uma fala, levo para a vida, digo isso em todos os lugares que eu falo sobre serviços de referência. Quando a gente estava organizando os treinamentos, uma vez com a Heloísa, a bibliotecária do IQ, que eu acho assim, a gente tem uma particularidade incrível na UFRJ de ter profissionais nas bibliotecas que têm formação que vão além de simples de um mestrado e doutorado. A Elo, por exemplo, ela é da área de química. Então, você ter um bibliotecário da área de química já é um diferencial. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma formação na área de educação. Então, quando eu preciso atender os alunos da educação, eu já estou familiarizada com aquela bibliografia, eu já conheço mais ou menos as teorias e tudo mais. Né? Mas a Elo uma vez disse assim para mim, Érica, fazer pesquisa na área de humanas é muito difícil porque pode tudo. Né? Na química, é aquilo e pronto. Alguém entra na biblioteca, precisa acessar aquela base de dados que não está funcionando por algum motivo, ou então tem algo errado na pesquisa, a gente vai lá e resolve. Na área de humanas, isso não é dessa maneira. Então, assim, propor uma metodologia e colocá-la numa caixinha, eu acho que não vai dar certo. Mas a gente pode propor um roteiro, né? E aí quem é da área vai saber que o Grogan lá atrás fez uma proposta disso, que tem a ver com uma entrevista de referência, com a necessidade informacional, com a resposta àquela necessidade informacional e como que o usuário vai usar aquela informação depois e tudo mais.
né? Que é uma coisa que a gente pode fazer, que eu acho muito importante, assim, tem uma coisa que me incomoda demais, assim, que eu fico muito angustiada, é quando alguém entra na biblioteca e diz assim, tem um livro tal? Ah, não tem? Então tchau. Não, não, para tudo, vamos começar? É exatamente esse livro? O professor pediu para ler ou você está procurando por uma pesquisa? Então, assim, tem uma entrevista de referência, tem uma entrevista, tem uma pergunta que você precisa fazer. E mesmo que no final desse discurso todo eu não tenho o livro, não tem como conseguir o livro, eu tenho que, pelo menos, indicar os caminhos para ele localizar esse livro, nem que seja comprando, nem que seja indo a outra biblioteca. Isso não é vergonha para o bibliotecário. O pior é a gente ter um usuário dentro da biblioteca, ali na nossa frente, e de repente ele vai embora porque não tem o livro que ele queria. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode criar essa rotina, a gente pode criar como se fosse um roteiro do atendimento, do serviço de referência nas bibliotecas da UFRJ, e aí as particularidades vão de acordo com as bibliotecas. É como eu falei, um atendimento na biblioteca do CAP vai ser diferente do atendimento na música, no Observatório do Valongo, que são lugares que têm pesquisas e que têm atendimentos, assim, coisas incríveis, né? E que a gente acaba não sabendo. E quando a gente sabe, às vezes é num congresso. Eu brinco muito com alguns colegas daqui do Rio e da UFRJ, que a gente só encontra com eles fora do Rio em algum congresso. É muito comum, né? A minha perspectiva, assim, já depois de uma década de UFRJ, é o seguinte, eu achava que todo aluno que entra, seja de graduação ou de pós-graduação, ele tinha que ter uma figura do conselheiro de pesquisa. Em outros países é comum ter a figura do counselor, que é um cara que ele é independente do orientador. O orientador é uma coisa mais acadêmica, mais focada no conteúdo da pesquisa. Mas a universidade poderia ter um funcionário que seria um conselheiro administrativo. E aí, claro, você pode ter um conselheiro de pesquisa. Então, eu acho que todo aluno que entra, todo novo DRE, um aluno de graduação de pós, ele deveria ter um bibliotecário conselheiro. Que isso pode ser, obviamente, o bibliotecário que está ali atrelado à unidade. A gente não vai conseguir conciliar todos, são muitos. Mas acho que essa ideia, eu sempre fiquei pensando nisso. Assim, o meu trabalho, tudo que eu tenho tentado desenvolver é nesse sentido de atuar para todos os usuários que demandam a minha presença como um conselheiro independente ou paralelo ao orientador. Porque o orientador ele influi também muito, acho que a figura do orientador ela impacta muito na cultura acadêmica, porque eu vejo que os alunos são muito condicionados a só seguir aquilo que o orientador manda ou que o orientador pede. Isso impacta na autonomia, porque às vezes o cara ele se sente meio assim milindrado a fazer alguma coisa que não é aquilo que o orientador sugeriu. E aí meio que ele acaba fazendo um trabalho que é só uma continuação do trabalho do próprio orientador, entendeu? E a gente sabe que existe isso na academia. E não é raro. Então, assim, raro é justamente o aluno que tem um perfil mais independente de pesquisa. Ele está interessado em conhecer as bases, ele tem uma autonomia de pesquisa dentro das bases propriamente. E aí eu fico pensando nisso. Eu acho que se a gente tivesse esse trabalho de um conselheiro de pesquisa, pegando o aluno desde o início, lá o calouro do primeiro semestre, quando esse cara terminar a graduação e depois entrar na pós, ele já vai ter essa autonomia de pesquisa. Que por mais que ele tenha um alinhamento com o orientador, vai ter uma cultura de autonomia que ele vai conseguir redigir suas próprias palavras, porque ele vai ter suas próprias visões de coleta bibliográfica, de levantamento. Eu acho que essa é uma perspectiva que eu tenho muito assim no meu trabalho. A outra perspectiva já é um pouco mais negativa, que eu acho que hoje a gente meio que ficou muito relegado, assim, terceirizado a essas editoras científicas. As grandes editoras científicas, né, essas que têm fins lucrativos e tal, porque elas nutrem uma indústria assim, enorme. Elas envolvem todo o trabalho que hoje é feito de alto rendimento nas bibliotecas. Então, eu fico pensando assim, às vezes, pô, tudo que eu faço, essa coisa de dominar essas ferramentas, elas todas, na verdade, elas só levam para o cara consumir um tipo de conteúdo que está preso ali e está vinculado a uma editora. E aí isso envolve uma série de outras nuances, questões de acesso aberto, da própria questão da comunicação científica. Então, assim, eu acabei me envolvendo muito com isso nesse sentido, porque eu percebi que eu estava virando uma espécie de terceirizado das editoras.
Eu fazendo um trabalho de É biblioteca, isso. ao passo que se a gente for ler lá os clássicos da biblioteconomia, para quem é da área, É tá sempre se isso. falando em termos disso, de uma sublimação da intelectualidade, desse trabalho do conselheiro de pesquisa, o cara que é autônomo, que é independente, que é o intelectual autodidata, entendeu? E ao passo que a gente está muito condicionado, a cultura acadêmica hoje é muito condicionada por um trabalho que parece que já vem pré-processado. Ele já vem pré-processado pelas editoras e pré-processado pelo orientador. E assim, essa é uma visão minha, particular, pessoal, crítica, mas que de alguma forma molda essa minha metodologia de trabalho. Então, assim, se no final das contas eu estou aqui hoje como um tutor, só apresentando essa minha metodologia de trabalho que eu construí a partir dessa perspectiva. Então, assim, esse que é o meu cenário. Mas para concluir, vamos fazer então um resumo do curso, porque assim, a gente falou muito das coisas em torno do curso, É, mas o curso propriamente, né? É, o curso é um curso de como fazer busca bibliográfica. Aí eu falei, inicialmente eu pensei assim, bom, como é que um aluno faz uma revisão? O que é uma boa revisão bibliográfica? Mas eu não queria entrar naquelas coisas conceituais. O que é uma revisão? Qual é a diferença de revisão e de levantamento? O que é revisão sistemática, revisão integrativa? Eu falei assim, não, eu não quero discutir isso. Eu quero ir para como é fazer. E como que eu faço? E a maneira como eu faço pode ser aplicada por outra pessoa. Então foi nesse sentido. Então é um curso de busca. A gente trabalha muito, né? O meu dia a dia no CT é muito em torno da questão mesmo dos artigos. Assim, as pessoas estão sempre pesquisando um artigo, uma tese. Esse trabalho já vem condensado, processado. Dificilmente um aluno chega para mim com uma pergunta, né? Como você falou no seu caso, às vezes uma questão até pessoal. No CT é difícil acontecer isso. O cara já vem com uma bibliografia, com uma referência. E aí ele fala assim: eu estou precisando desse artigo, porque provavelmente é um artigo que o professor já indicou, ou que ele leu em algum outro artigo e mencionou, e ele está correndo atrás, ele já vem com o negócio pronto, né, processado. E aí eu fiquei pensando, ok, então como que é esse processo de fazer essa interpretação dessa demanda e até chegar na solução do problema? O aluno, todo mundo que chega ali está com um problema. Seja ele quer saber como é que pega o nada consta, ou ele quer saber como é que é faz, né? isso. Todo mundo tem um problema. A gente está ali resolvendo o problema continuamente e esses problemas se repetem. A gente fica bom porque a resposta acaba sendo sempre a mesma, assim, muda um pouquinho, né, a maneira como a gente responde, mas geralmente o contexto é muito parecido. Então, a ideia do curso é em torno disso, assim, como que a gente faz essas buscas, essas grandes buscas. E aí a gente sentou, né, eu e a Erika sentamos para desenhar um cronograma de aulas, então vai ter aula que eu vou botar aqui na tela para vocês verem, vocês vão ter acesso a essa agenda, mas o que é a competência em informação, o que é a noção das bases de dados internacionais e nacionais, de acesso aberto, de métricas alternativas, o que é o fator de impacto. Então, tudo isso, eu falei, permeia essa coisa da busca em si. A gente tinha pensado também, né, inicialmente, em envolver o que seria o ideal? O ideal seria eu sou da tecnologia, né, das ciências duras, a Érica das ciências humanas e pegar alguém das áreas de saúde, porque aí meio que fecha, engloba todo o grande ciclo, né, das ciências e dos centros e das unidades, não da UFRJ, né, em si, mas das próprias áreas do conhecimento. Mas a gente convidou a Vanessa da área de saúde, mas ela falou, gente, eu estou atabalhoada, ela está envolvida com outras atividades, e ela não conseguiu participar, ela até se propôs a participar, mas eu acho que a área de saúde ela tem uma especificidade tão grande, né, uma demanda tão enorme, um fluxo de pesquisa tão grande, que eu acho que se a gente fosse pegar a área de saúde, teria que ter um curso de 60 horas ou de 100 horas só de saúde. Você até brincou, né? Que falou assim, pô, o negócio que eles fazem lá é desumano, porque assim, você assiste a aula lá de pico, de revisão, não sei o quê. Cara, é muita informação, assim, é muita coisa. Então, assim, elas têm esse expertise que eu nem chego perto, assim, eu tenho até medo, assim, eu não consigo. O meu negócio é muito superficial. E o trabalho que elas fazem é muito profundo porque a demanda, né, dos médicos é muito profunda. Se produz muito na área de saúde. Então, assim, a Érica é da área de humanas, eu sou da área de tecnologia, a gente meio que vai tentar fazer um pouco dessa extrapolação, claro, para todas as áreas, mas eu vou tentar envolver as meninas da área de saúde, de repente até alguém específico da área de letras, alguma coisa, se também for a demanda de vocês. Mas não é o ideal, porque assim, não é o ideal. O ideal seria envolver todas as grandes áreas do conhecimento, mas a gente talvez nunca vai conseguir atingir justamente por conta do volume. Mas é isso.
Você vê o curso como, Érica, assim, na sua cabeça? É isso, é isso. Assim, o que acontece comigo, né? Por exemplo, as pessoas chegam até a biblioteca e dizem assim, eu sou aluna de doutorado, o professor falou para eu vir aqui fazer uma busca bibliográfica porque ele não sabe fazer. Eu escuto isso direto. Né? Ele não sabe fazer. Aí eu começo a perguntar, moço, mas o que você está pesquisando? Qual é a sua linha de pesquisa? E aí a gente tenta construir junto uma busca bibliográfica e estratégia de busca, né? Outro dia eu assisti o curso das meninas da área da saúde, incrível, incrível, eu assistiria, eu gosto, eu assistiria outras vezes, mas assim, eu acho que eu fico no 1% do que foi uma aula apenas do trabalho que elas realizam, né? Porque fazem estratégias de busca incríveis, enquanto eu brinco com uma única palavra para fazer uma revisão mega, como eu fiz recentemente para uma aluna da educação, eu consegui fazer uma revisão sistemática na área de educação, que é uma coisa que me dá um orgulho imenso. Eu acompanhei uma pesquisa da área de educação, uma aluna muito dedicada. E assim, o que eu penso é contar para as pessoas como que é essa rotina. Quando alguém senta lá comigo, eu chamo, convido, senta ao meu lado, a gente começa a conversar, eu começo a fazer anotações, eu abro o Word e começo a anotar aquelas coisas iniciais que a pessoa está falando ali, porque aquilo vai me ajudar depois a construir descritores, uma busca, uma estratégia de busca, uma coisa assim. E às vezes, quando o aluno tem mais tempo, a gente fica e já inicia a pesquisa, e a gente começa a fazer pesquisa, eu vou printando aquelas telas no Word, vou printando. O final desse processo é o envio por e-mail de uma busca bibliográfica que eu fiz, mas eu não identifiquei as referências para mandar. Eu mando as telas, porque é uma maneira dessa pessoa que estava ao meu lado refazer aquilo ali, sentir outras necessidades e voltar. E eles depois voltam. Érica, eu repeti, não deu certo, eu repeti, deu super certo, a gente pode trocar. Então, acho que é dessa maneira que a gente pode construir. Agora, eu aprendo demais com cada pessoa que senta do meu lado. Érica, a base de dados assim está funcionando, o professor disse que agora é o que se usa. Até o Google Acadêmico, que tinha aquela coisa de você ter o perfil no Google Acadêmico, como é que era fazer aquilo tudo eu aprendi com aluno. Então, assim, é muito importante que a gente faça mais do que uma pergunta. Você, Morena, acabou de dizer, ou alguém chega lá com um artigo pronto que precisa. Então, você vai lá, pega o artigo e entrega para ele. Para que você quer esse artigo? Que tipo de pesquisa você está fazendo? Então, assim, tem sempre algumas perguntas que a gente consegue fazer, né? E aí, o que eu penso, né? O que eu vou contar aqui para as pessoas que vão estar assistindo o curso? Esses passos que eu faço, mas nem sempre é fácil. E essa figura que você falou, né, do bibliotecário que acompanha as pesquisas, depois de 12 anos, eu já consigo me sentir dessa maneira lá no CFCH. Eu já tenho diversos professores que o aluno passa na biblioteca sem agendar, sem nada. Estou vindo da orientação com a professora fulana de tal, ela pediu para eu sentar com você. Você pode agora ou a gente agenda? Então, assim, eu já virei essa pessoa referência, né, que alguns professores pedem para acompanhar a pesquisa. E aí eu acabo fazendo parte do grupo de pesquisa, e aí a gente vai se envolvendo, nada que fuja do seu trabalho na biblioteca. O trabalho na biblioteca de atendimento, de fazer pesquisa bibliográfica, é o que eu faço. É só porque isso está atendendo não só a um mestrado, um doutorado ou um trabalho de graduação, e sim a um grupo de pesquisa. Né? Eu já faço parte de alguns grupos desta maneira. A gente aprende muito no dia a dia, né, com eles, como você falou, e também uma coisa que eu aprendi muito com você também, assim, a instituição é muito grande, a UFRJ é imensa, e a gente está, às vezes, tentando resolver problemas, né, assim, cada aluno chega com um problema, então o aluno chega, tipo, sei lá, uma dúvida atual, como é que eu faço para acessar os e-books de casa agora na pandemia? Aí a gente fica ali tentando descobrir como que funciona, porque às vezes a gente nem sabe, porque a gente nunca se posicionou como eles, porque às vezes pra gente é uma coisa tão natural, e aí você começa também a fuçar ali nessa coisa dos bastidores da instituição, do que a UFRJ oferece, fornece para os alunos em termos, né, de direitos do que eles têm, né, Exatamente. tipo o proxy, lá tem tanta coisa, tem coisa ali que eu falei assim, pô, nunca entrei nisso, não sei nem o que é. E isso eu aprendi muito com você também, mas é isso, porque a instituição também é muito dinâmica, ela é muito robusta, mas ela também ela corre numa velocidade que ela não espera a gente não, entendeu? A gente
também tem que ficar correndo atrás. Tipo agora, assim, a pandemia também não deu acelerou assim, um monte de coisa também, tipo, que a gente não. Claro que a gente tinha em mente alguma coisa ou outra nesse, de migrar tudo para um sistema virtual, agora os livros vão ser todos digitais, em formato do século XXI, a gente já está em 2020. Mas veio muito rápido, porque a gente não se organizou a contento. Tipo, a gente podia ter feito melhor. Mas vamos lá, entendeu? Não vamos ficar parados, vamos correr atrás. Aí tem muito disso também no dia a dia. Bom, acho que é isso, né? Assim, eu sempre gosto de falar que assim, é tipo aula zero. Tipo, não é, vai ter aula 1, essa é a aula zero, apresentação, para os alunos, né, conhecerem a nossa carinha. A gente agora agora é só um avatar, né? Nós somos os professores digitais, os tutores. Verdade. Mas a gente, acho que a Erika é nossa ídola, ela é uma pessoa muito disponível, assim, Até parece. sempre que a gente precisa, ela responde, manda WhatsApp 3 da manhã, ela responde. A gente não vai ficar abusando, não, mas só para dizer que ela é uma pessoa muito solícita, muito querida. E aí, assim, o curso está com essa previsão de começar agora. Né? A gente está gravando hoje, né? Não tem problema contar aqui os bastidores. A gente está gravando hoje numa quinta-feira, com a previsão do curso iniciar em segunda-feira, que é o momento provavelmente que vocês vão estar vendo esse vídeo a partir desse dia. E a gente está aí, assim, a gente está disponível também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar tanto as plataformas lá oficiais, né, do curso, ou se for realmente alguma coisa mais pessoal, coisa que não caiba ali no fórum, não tem problema, mandar e-mail pra gente. Nós somos colegas, acima de tudo, nós somos colegas. E É tudo isso isso também, aí. né, pensando em prol da universidade, da comunidade. A gente é muito salutar, né, essa coisa desse trabalho dentro da universidade, porque a gente ganha muito, assim, aí mesmo que você ache que, pô, dá um trabalho do cão e às vezes você abate cabeça, mas no final você aprende muito, né, e conhecer esses meandros também da universidade é muito importante, as pessoas, a universidade é feita das pessoas, né, então é o maior ativo, né, é isso. Conclui aí então, dá o seu tchau, sua mensagem. Bom, Morena, eu quero agradecer o convite, né? E assim, a confiança, né, do trabalho que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, mas assim, eu sempre penso que a gente nunca está sozinho. Se eu faço trabalho dessa maneira, é porque eu tenho uma rede de bibliotecários e de pessoas com quem eu posso contar às 3 horas da manhã. Eu sempre conto com alguém às 3 horas da manhã. Eu também tenho bibliotecários para chamar de meus, assim, né? Todo mundo diz, você tem que ter um bibliotecário para chamar de seu. Eu também tenho. Né? E vários não são nenhum nem dois. Gosto de responder as pessoas, canso de te pedir ajuda com as minhas coisas que eu preciso achar para ajudar os meus alunos. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que faz bem para a UFRJ que a gente possa estar integrado dessa maneira e pensar que qualquer dúvida boba é uma dúvida. Então, assim, às vezes eu não sei coisas muito básicas. Então, agora o que a gente tem se dedicado é ensinar aluno como faz e-mail, como usa uma plataforma. Essa é o novo serviço de referência da pandemia também. Né? E assim, eu acho que a gente vai construir junto esse curso, eu acho que foi uma iniciativa incrível, né? Agradeço, e vamos embora, vamos construir junto aí, vamos ver o que vai dar. Beleza. Então é isso, a gente vai se ver lá no curso, né? Por várias semanas. É, preencham lá os dados do fórum para a gente conhecer vocês. Tem uma parte de um fórum lá que é o. Se apresente, né? Colega, se apresente. Aí vocês podem contar ali um pouco ali o que vocês fazem, quem são vocês, qual a unidade. E depois, se tiver esse momento, acho que vai ser legal fazer uma reuniãozinha periódica com o pessoal, para todo mundo se ver as carinhas agora e tal. Vai ser legal também, a gente combina melhor. Então a gente vai se ver lá no curso, tá? Semana que vem É dá o isso. start. Tchau. Então, até Até lá. lá. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau.